Agora, nesse próximo tópico, a gente vai falar sobre funis multicanal. O que é funis multicanal? Toda meta aqui dentro do Google Analytics, quando um usuário conclui uma meta, ele atribui a origem dessa meta para o último canal onde o usuário passou. Mas o processo até a pessoa concluir uma meta ou fazer uma compra dentro do nosso site, ele pode passar por vários outros canais antes dele concluir uma meta. E aqui no funil multicanal ele mostra pra gente quais foram todos esses canais onde o usuário passou antes dele chegar nessa conclusão da nossa conversão, na conclusão da nossa meta. Tá? Então ele vai mostrar pra gente aqui qual que é o cenário aqui pra gente entender. Tá? O usuário ele pode fazer uma pesquisa lá no Google, encontrar a sua empresa, entrar no seu site, olhar, navegar pelo seu site e sair dele. Você pode fazer um trabalho de e-mail com esse cliente. Esse cliente recebeu um e-mail, lembrou de você, lembrou que ele já fez uma pesquisa no Google e te encontrou. Ele clica nesse e-mail seu promocional, e lá dentro ele faz uma conversão. Por padrão, o Google Analytics atribui a conversão ao e-mail que foi a última origem de onde ele veio. Mas ele não ignora que a busca que ele tinha feito antes também faz parte desse processo. Então aqui a gente consegue acompanhar, a gente consegue entender todos os canais onde o usuário passa antes dele concluir uma meta, qual é a importância desses canais, e até a gente consegue entender se existe um perfil, um padrão de canais que as pessoas passam, que os usuários passam, até eles fazerem a conclusão dessa meta. Tá? Então eu vou explicar pra gente aqui esses relatórios de funil. Tá? Primeiramente a gente tem aqui tipo que a gente quer analisar, qual é a conversão, se a gente quer analisar todas as conversões, todas as nossas metas. Tá? Aqui ele quer saber se a gente vai trazer todos ou só de ações lá do Google Ads, tá? E a gente vai analisar aqui na janela de Lookback, a gente vai definir a quantidade de dias que a gente quer olhar para saber todos os canais que o nosso usuário usou até concluir a nossa meta, tá? Então aqui ele vai mostrar pra gente o número de conversões que teve, tá? E aqui em conversões assistidas, ele vai mostrar pra gente, tá? Quantas vezes o canal apareceu dentro ali do fluxo, não foi o último canal que o usuário usou para converter uma meta, tá? Então, 507 vezes foram as vezes que os usuários acessaram o nosso site através de algum canal, mas que não foi o canal que foi atribuída a conversão, tá? Aqui embaixo ele mostra pra gente uma forma gráfica dos 3 canais que mais tem interação entre si. Tá? Então mostra aqui 50% das pessoas, das conversões total que a gente teve, foi de acesso direto, 36% de pesquisa orgânica e 19% de referência. Mas quando a gente passa o mouse aqui, dentro de cada um desses campos, a gente pode entender que a gente teve aí conversões de usuários que vieram de um acesso direto e depois de uma referência. Aqui o usuário teve um acesso direto, depois ele fez uma pesquisa orgânica e fez uma conclusão. E aqui o usuário fez uma pesquisa orgânica, depois ele veio para uma referência e fez a conclusão da nossa meta aqui. Então ele vai mostrar para a gente aqui como é que os nossos canais interagem até que o usuário cumpra a nossa meta. Tá? A gente pode colocar mais um, que acho que, se não me engano, é no máximo 4 que a gente pode colocar para a gente analisar. Tá? Então esse aqui é o canal. Então esse aqui é o relatório geral, divisão geral de funis multicanal. Vamos para a próxima aqui, de conversões assistidas. Nesse campo de conversão assistida, o Google vai mostrar para a gente aqui a quantidade de conversões que tiveram
dentro desse período, mas que elas não foram a última conversão, o último canal antes da conversão. Tá? Aqui ele vai mostrar pra gente essa interações de assistência, tá? Que não é a de conversão. Vai mostrar de primeira interação, que quando o usuário é a primeira interação que o nosso usuário teve dentro desse período que a gente está olhando, mas não foi a de conversão, tá? E por último, a gente vai mostrar aqui aonde ele realmente converteu. Qual é o canal que realmente é atribuído a conversão para ele, tá? Então vamos voltar aqui para a análise de interações assistidas. Bom, então aqui embaixo ele vai mostrar para a gente a lista com todos os canais que foram usados pelo usuário, que apareceram no caminho do usuário, né? Mas que não foi tido como de última interação para ele fazer a conversão. Tá? Então aqui eu vou mostrar, né? A quantidade em porcentagem e quantidade de cada um deles. Tá? O valor, conversão assistida, se ele tem alguma conversão, se ele tem algum valor. Tá? Aqui ele mostra último clique ou conversões diretas, ou seja, quantas vezes esse canal ele foi o último canal de interação antes da conversão. Tá? Ele traz esse valor, o valor, né, do canal, se ele tiver, o valor do último clique da conversão. E esse último campo aqui, ele é bastante interessante porque ele vai mostrar da seguinte maneira: quanto mais próximo esse valor tiver do zero, mais vai indicar que ele foi usado como última conversão. Tá? Quanto mais próximo do 1, quando estiver próximo do 1, ele vai mostrar que esse canal foi usado ali como clique de assistência e conversão direta. E quanto mais passado do 1, mais ele vai apontar que esse canal foi usado como assistência. Tá? Então 0 é para conclusão de última interação. Tá? Então ele foi usado na última interação antes da conclusão, antes da meta. Perto do 1, ele pode ser ali igualmente considerado como última interação e de assistência. E para cima de 1, quanto mais para cima de 1 tiver, mais ele é considerado como um canal de interação. Tá? Aqui nos grupos em cima, nas dimensões, né, ele traz pra gente grupos de canais padrão, onde ele vai mostrar esses canais aqui também, tá? Mas no nome original de cada um deles, certo? Origem e mídia vai mostrar detalhado cada um dos canais, origem e mídia de cada um, tá? O Google, por exemplo, aqui mostra o CPC, mostra o orgânico, referência de e-mail aqui, ele mostra alguns também, mostra o all-in, mostra RD, e de referência também ele vai trazer tudo que é de referência para ele, tá? Então aqui ele traz de uma forma um pouco mais detalhada. E origem e mídia, a gente já conhece já, ele vai trazer só por origem ou só por mídia, aí agrupando todos eles, tá? Então esse relatório de conversão assistida, ele é bem legal para a gente entender, né, como o usuário está interagindo com todos os nossos canais antes de fazer uma conversão. Agora, no relatório de principais caminhos de conversão, esse relatório aqui, ele vai mostrar para a gente qual é a combinação de caminhos, qual é a combinação de canais que mais é usado até o usuário converter uma meta nossa, tá? Então aqui a gente pode definir qual meta, qual conversão a gente quer analisar, tá? Que a gente vai analisar todas. Posso definir o tamanho desse caminho, se é um só, dois ou mais, todos. Aqui pode definir a quantidade que vai aparecer aqui embaixo nos campos, tá? Aqui ele está como 2 como padrão, eu vou definir como 3 aqui para a gente ver a diferença dele. Então ele vai trazer 3 canais que apareceram para o usuário, tá? Quando é feito com 3, né? Geralmente ele aparece 2, que é o padrão. Tem 2 ou mais aqui, quando for mais ele vai apresentar mais também. Dificilmente é 4 ou 5, dentro de um período curto de um mês aí, que é a janela de Lockpack que a gente está analisando, tá? Deixar aqui 2 também para a gente dar uma olhada. O padrão que
que ele estava trazendo para a gente antes. Então aqui a gente consegue entender que a maioria das pessoas, a maioria dos usuários que convertem aqui, eles entram na busca orgânica primeiro e depois eles convertem de forma direta. Acontece também o caso da pessoa acessar diretamente e depois voltar diretamente também e concluir a meta. E o terceiro aqui, que mais aparece, é quando a pessoa entra direto e depois pega uma referência nossa ou para um link de algum parceiro ou por algum e-mail. Tá? Mas a gente consegue analisar todos esses grupos de canais que fazem parte do caminho da nossa conversão. Aqui a gente tem caminho do grupo padrão, onde ele vai trazer, né, o nome original do campo. Tá? Caminho de origem mídia. Aí ele vai mostrar detalhado o nosso grupo de canais, quais foram as mídias, por onde é que eles vieram. A gente consegue entender legal aqui qual é a referência que ele está trazendo para a gente. Pô, a pessoa aqui no caso do RD, a pessoa recebeu lá uma informação, um e-mail pelo RD, lembrou da gente, depois voltou preenchendo direto o caminho na URL para poder fazer uma conclusão de meta. Isso aqui é bastante legal para a gente perceber que está funcionando aí a plataforma que está sendo usada. Tá? Então esse relatório de caminho de conversão é legal para a gente entender onde a gente pode otimizar e aplicar mais força dentro da nossa estratégia. Tá? Tempo até a conversão é um relatório que vai mostrar para a gente quanto tempo, dentro da nossa janela de lookback, quanto tempo o usuário vai demorar para converter, para fazer alguma conversão. Tá? E aí ele conta em dias para a gente. Então ele vai trazer aqui a quantidade de conversões que teve, a gente consegue analisar por uma conversão específica ou por todas, o valor total ele vai trazer para a gente, e aqui ele vai mostrar em dias. Tempo até a conversão em dias. 0 dias, ou seja, pessoas que entraram a primeira vez já converteram. Ele mostra a quantidade. Pessoas que demoraram um dia para converter, ou seja, entraram hoje, seja por qual canal for, amanhã ele entra por um outro canal e converte. Tá? Então a gente consegue entender aqui, ó, tem 116 pessoas, conversões que aconteceram entre 12 e 30 dias. É para a gente ver aqui específico quanto é a quantidade de cada um, a gente pode clicar no botão de mais aqui do lado e ele vai carregar o resto. Ó, então a gente vê que tem bastante pessoa, muita gente que converte no 26º dia. Passou quase um mês e a pessoa ainda lembrou da gente para fazer a conversão. Tá? Então é bem legal esse relatório aqui de dias, para a gente entender quanto tempo o usuário demora para converter. Entender também, a gente consegue perceber se a gente está sendo lembrado por ele. Aqui no relatório de tamanho do caminho, o Google Analytics vai mostrar para a gente a quantidade de interações que foi preciso o usuário fazer até ele chegar na nossa conversão. Tá? Então primeiro ele vai trazer aqui uma interação só, o usuário acessou a primeira vez e já converteu, uma interação só de canal. Tá? Aqui ele precisou de 2 interações, lembrando que aqui, quando a gente vai estar falando de interações, a gente está falando dos canais de atribuição, tá? Os canais onde o usuário pode chegar até a gente, o Google, orgânico, CPC, rede social, e-mail, referência. Essas são as interações aqui que a gente está falando no funil de multicanal, certo? Então, legal que por aqui a gente consegue perceber, entender até quantas interações o usuário chega a ter com a gente antes de fazer uma conversão. Tá? Acontece casos de mais de 12 vezes a pessoa interagindo, não está entrando, está acessando o site, está consumindo, até ela resolver que ela precisa realmente fazer ali a conversão, concluir a meta que a gente precisa. Tá? Então esse relatório aqui é legal para a gente ter uma noção de tempo de interação. A gente pode trabalhar com ele junto com o tempo até a conversão, que foi o relatório que a gente viu agora há pouco, para entender como é que o usuário se comporta, né? O último relatório que a gente vai trazer aqui é o relatório de ferramenta de comparação de modelos. Aqui por esse relatório, a gente vai poder fazer uma comparação
entender de forma gráfica mais rápida, comparar uma última interação. Olha, ele vai trazer para a gente aqui os tipos de interação que a gente tem. Tem última interação, último clique não direto, vai ter vários tipos de interação aqui, tá? Então a gente pode comparar, por exemplo, a quantidade de última interação com um modelo de primeira interação. Ele vai mostrar para a gente aqui cada um dos canais quando eles foram responsáveis pela conversão do usuário, tá? Então a gente vê aqui, última interação, o canal direto foi responsável por 880 conversões, tá? E ele fez parte de 718 conversões, ele foi a primeira interação, tá? Então ele vai mostrar aqui de forma fácil de a gente perceber qual foi a primeira interação e qual ele foi a última interação, tá? E a gente pode comparar com outros modelos aqui também.